E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. E eu sou o Alice, hoje 33ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, deixa o like aí que ajuda demais. Se não for inscrito, né? Botãozinho aí pra se inscrever e deixa os palpites de vocês. É isso aí, corre no Instagram também pra dar moral pra gente lá, pra ver nossa zoeira lá também. E é isso, né, editor? Solta a vinheta. Bom, galera, sempre bom a gente trazer aqui um recadinho tradicional. Não estamos aqui para dar dicas de apostas, é uma resenha nossa, trazendo estatísticas, tentando acertar aqui e vocês aí nos comentários. Então, Felipe, sem mais delongas, vamos ver como foi a rodada passada aí, né? Grêmio 1x0 no Bahia, Felipe acertou e eu cravei o placar. Palmeiras 1x0 no Atlético Paranaense, eu acertei, Felipe cravou o placar, muito bom. Bragantino 1x0 no Corinthians, nós dois cravamos o placar. Vasco 1x0 Botafogo, Felipe acertou aí que o Vasco ia vencer. E São 0x0 Cuiabá, eu acertei que ia ser empate. Foi mais ou menos, mas foi boa, né, Felipe? Mais ou menos! Foi boa, foi legal, foi melhor do que as anteriores. Então vamos lá, sem mais delongas também, vamos lá para a próxima rodada que vai pegar fogo, hein? Inter e Fluminense. Eu vou de Inter 2x1, cara. O Inter, apesar de não conseguir uma boa sequência de vitórias, desde a eliminação na Libertadores, aí foram 7 jogos com 4 vitórias e só 2 derrotas, então melhorou bastante o rendimento. Não venceu os 2 últimos jogos em casa, é bom lembrar. E nos últimos 5 jogos aí no campeonato foram todos com gols para os dois lados. Fluminense vem aí de ressaca do título, né, da Libertadores. Já vinha com foco na Libertadores, então perdeu 5 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 4 jogos fora de casa, nem marcou gols. Praticamente agora é cumprir tabela. E o Inter tem a chance até de ter uma revanche aí, né, do que foi na Libertadores, do que foi o primeiro turno do Brasileirão. Vou de Inter 2x1. Felipe, vou com você, vou de 2x1. Nesse jogo, acho que o Inter vai aproveitar o fator aí que o Fluminense está pensando na Libertadores, mas no caso pensando no título que já ganhou, né? Pensando na taça que está lá paradinha na sua sala de troféu. Já está basicamente de férias aí o Fluminense, não tem muito mais do que conquistar. E o Inter, né, tá seguindo essa busca para cada vez mais se livrar do rebaixamento, sair dessa zona maluca aí. Então por isso vai se aproveitar no fator casa aí, 2x1. América Mineiro e Curitiba, Felipe. 1x1. O América segue na lanterna com apenas 4 vitórias no campeonato, 11 jogos aí sem saber o que é vencer, todos os últimos 8 com gols para os dois lados. Curitiba nos últimos 6 foram 5 derrotas, em 5 dessas últimas 6 sofrendo pelo menos 2 gols por partida. E, né, uma coisa boa aí para o Curitiba é que as 2 últimas vitórias do campeonato foram justamente como visitante, né, surpreendendo. Mas eu vou de 1x1 nesse jogo. Show, mano. Esse é o jogo que tudo pode acontecer, na minha opinião, por isso eu vou de 1x0 América Mineiro. Já basicamente os times já estão rebaixados já. No campeonato pode ser um empate aí, né? Se for um empate, né? Uhum. Então, pode ser um empate, questão de equilíbrio. Mas vou de América jogando em casa aí, a maioria de suas vitórias foram em casa. Então, por isso, 1x0 América. São Paulo e Bragantino, jogão, hein? Jogão, vou de 1x1 nesse jogo, cara. O São Paulo tá aí a 4 vitórias seguidas jogando em casa, como sempre, né? Só vence em casa. As 2 últimas vitórias sem sofrer gols, né? Não tem muita pretensão no campeonato depois que venceu a Copa do Brasil. O Bragantino só tem uma derrota nos últimos 11 jogos, nos últimos 5 fora foram 3 vitórias e 2 empates e vem de 2 vitórias seguidas sem sofrer gols. Faz o Bragantino muito melhor, São Paulo não tão assim se importando com o Brasileirão, mas quando joga em casa é sempre forte, não vai querer perder, eu vou de 1-1. Show, mano, eu vou de 1x1 também nesse jogo, um equilíbrio demais, o Bragantino naquela fase maravilhosa, querendo ali caçar o título aí, e o São Paulo jogando em casa já é sempre muito forte, né, então acho que esse equilíbrio aí vai dar empate, né? Mas acho que vai ser um jogão, de repente pode ser um 4x4, um 3x3, tomara que seja, né? Atlético Paranaense e Fortaleza. Eu vou de 2x1 pro Atlético, que tá aí a 3 jogos sem saber o que é vencer no campeonato. Nos 3 últimos jogos só marcou 1 gol, o ataque não vem funcionando, e a maioria dos seus jogos em casa sempre sai gols pros dois lados. Fortaleza tá 4 derrotas seguidas no Brasileirão, nessas 4 derrotas sofreu 8 gols, só marcou 1, então o momento não é legal. Antes, né, tava com a cabeça na Sul-Americana, então se desse certo, teria valido a pena ter se dedicado lá, mas como não deu certo, a mente não tá muito legal, vou de Atlético 2x1 por ser mandante também. Show, mano, eu vou de Atlético 1x0, mas o mesmo pensamento que você, mandante, favorito na minha opinião. Fortaleza caiu um rendimento bastante, tem que ficar ligado, né, porque a única chance para Libertadores agora é subir na tabela ali, ficando entre o G6. Então tem que voltar a jogar bem. Mas enquanto não volta, né, a gente vai na equipe, eu vou no caso na equipe que é favorita jogando em casa, que é boa demais que o Atlético. Flamengo e Palmeiras. Vou de 1x1 nesse jogo. O Flamengo, depois de 2 derrotas seguidas, voltou a vencer, venceu bem o Fortaleza como visitante. Nos últimos 8 jogos como mandante no Brasileirão, só venceu 3, não vem jogando bem quando tem um fator mandante ao seu lado. E nos últimos 7 jogos aí como mandante, fez no máximo 1 gol por partida, bem diferente daquele ataque do Flamengo que funcionava bem.
O Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, colado no Botafogo, 4 dessas últimas 5 vitórias seguidas sem sofrer gols, 2 vitórias seguidas até como visitante, e nos últimos 4 confrontos diretos entre eles, 3 empates. Vou de empate por esse histórico, mas a fase do Palmeiras é muito melhor. Felipe, vou de Palmeiras 2-1 nesse jogo. O Palmeiras, vou pegar na questão da boa fase, no momento o Palmeiras é bem melhor, tá doido pra pegar esse título do Botafogo ali, o Botafogo tá doido pra entregar, né, pelo momento ali. Mesmo se não for de casa, a gente sabe que o Flamengo em casa é muito forte, jogando no Maracanã, perdeu poucas vezes esse campeonato, mas vou de Palmeiras 2-1 pelo momento. Corinthians e Atlético Mineiro, Felipe. Vou de 1-1 também, Corinthians empatando muito aí nos últimos jogos. Nos últimos 7 aí foram 4 empates, só 2 vitórias. Perdeu a última rodada aí, né, pro Bragantino. Nos últimos 5 jogos, no máximo 2 gols em cada partida, no caso do Corinthians aí, né, sempre partidas de poucos gols. Sim. O Atlético nos últimos 10 foram 7 vitórias, então vendo uma fase muito boa, 4 jogos sem perder. E até nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2, ou seja, os 5 que não perde mesmo fora de casa. A fase do Galo é muito melhor, mas no desespero do Corinthians eu vou de 1-1 aí também para equilibrar. Show de bola, mano. Vou de 1-0 Atlético Mineiro, mesmo pensamento do Palmeiras, né? Vira uma fase muito boa, então o momento é melhor do que o Corinthians. E o Corinthians em casa é uma equipe que não vence muito, vem empatando bastante, não vem se aproveitando. Então nessa questão de empatar, o Galo jogando muito bem, pode ser que vença aí fora de casa contra o Corinthians. Então por isso, 1-0 Atlético Mineiro. Felipe, jogo desesperado agora, Goiás e Santos. Eu vou de Santos 2-1, cara, mesmo fora de casa. Disputa direta aí, né, para escapar do rebaixamento. Goiás, nos últimos 12 jogos, só venceu 2. Empatou 6 dos últimos 10 jogos em casa, mas vem de vitória aí, né, que pode dar moral para esse jogo. Santos venceu 5 dos últimos 8 jogos do campeonato, 7 desses últimos 8 jogos, sempre com gols para os dois lados. Venceu 3 dos últimos 5 jogos como visitante no Brasileirão e só perdeu 1. Então a campanha do Santos nesses últimos jogos é a campanha de quem vai escapar do rebaixamento. E eu vou confiar nessa vitória aí mesmo fora 2-1. Show, mano. Nessa aqui eu vou totalmente ao contrário de você. Vou de 2-1 Goiás. O Goiás jogando em casa. Uma das suas maiores vitórias foi jogando em casa. É um jogo de tudo pode acontecer. São duas equipes desesperadas, pressionadas a conseguir o placar. O Santos tem um time melhor e tudo mais. A fase é melhor. Mas vou de Goiás aí em casa 2-1. Para ver se, né, ajuda o Goiás aí a vencer mais um no campeonato. Tá difícil, né? Muito tempo que não vence. Botafogo e Grêmio. Eu vou de Grêmio 1-0, cara. O Botafogo aí nos últimos 10 jogos só venceu 2, 4 jogos seguidos sem vencer, 5 jogos seguidos em casa sem vencer, e 4 desses últimos 5 jogos em casa que não teve vitória, saiu gols para os dois lados. O Grêmio está aí a 4 vitórias seguidas, o oposto, voltou a brigar pelo título, estava 8 jogos sem saber o que era vencer como visitante, agora já vem de 2 vitórias seguidas mesmo fora de casa. Então, pelos momentos, o Botafogo aí complicado, né, mentalmente, eu vou de Grêmio 1-0. Show, mano. Esse jogo eu vou de 1-1, né, tentando achar equilíbrio. O Botafogo em casa, a gente não pode nem falar que é muito forte, porque perdeu aquela hegemonia do tapetinho, né. Suas últimas vitórias, se não me engano, foram fora de casa. E o Grêmio vem doido aí atrás desse título aí. Se demole, o Grêmio leva, tá embalado junto com o Palmeiras e o Bragantino. Então, por isso, tentando achar equilíbrio 1-1, porque eu acho que o Botafogo não vai dar mole jogando em casa, aquela questão de segurar um pouquinho a casinha, para não perder pelo menos pro Grêmio. Bahia e Cuiabá, Felipe, para fechar. Para fechar, eu vou de 0-0, cara. O Bahia é muito forte como mandante, né? Mas não consegue uma boa sequência de vitórias. Normalmente vem vencendo em casa e perdendo fora. Nos últimos 6 jogos, só um time marcou gols. Venceu os últimos 3 jogos em casa, mas pega o Cuiabá, que é sempre imprevisível. Só 2 derrotas nos últimos 7 jogos, o Cuiabá. Essas 2 derrotas foram em casa contra times que estavam em momentos ruins e o Cuiabá era favorito, né? E as suas 2 últimas vitórias foram justamente como visitante, contra times que não estavam em momentos ruins, como por exemplo o líder Botafogo, né? Então, sim, como o Cuiabá sempre surpreende, pega o Bahia, que é um forte mandante, eu vou de 0-0 aí. Show de bola, Felipe. Eu vou de 2-0 Bahia. Bahia, essas maiores pontuações foram jogando em casa, né? Joga muito bem, a pressão lá da torcida e tudo mais. Eu acho que vai ter que fazer isso a favor. Precisa demais dessa vitória. E o Cuiabá tá ali, né, irmão? Se demora, eu te atrapalho. Quando até te ver fora de casa, porque é incrível como o Cuiabá é melhor fora de casa do que jogando em casa, né? Então, por isso, vou de Bahia 2-0, mas tomar cuidado demais com o time do Cuiabá. Fechou, né, Felipe? Fechou. É isso, né? É isso, galera. Deixa o palpite de vocês aí, não esquece. E se cravar 3, né, manda mensagem assim no seu comentário, ou vai lá pro Instagram, manda mensagem pra DM lá, que a gente procura o placar de vocês e a gente fala o nome de vocês aqui. Valeu? Valeu.